Olá para todo mundo que acompanha o Mapa Mundi nessa sexta-feira. Eu estou de folga, mas trago aqui algumas notícias que foram importantes durante essa semana e eu destaco a cúpula da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar de 32 países, a cúpula que aconteceu em Haia, na Holanda, onde é a sede da OTAN. E eu trago aqui primeiro, antes de falar dos resultados dessa cúpula, um pouco dos bastidores do que aconteceu. E muitos desses bastidores têm ligação direta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump chegou à Holanda um dia antes do início formal da cúpula. E já no caminho ele recebeu uma mensagem privada do holandês Mark Rutte, que hoje é diretor-geral, secretário-geral da OTAN, o chefe da OTAN. Mimando, foi um dia de muitos mimos para Donald Trump. E ele, nessa mensagem privada, que aliás Trump publicou em suas redes sociais, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui um pedacinho só para vocês terem uma noção. Ele parabenizou o presidente sobre a sua ação decisiva no Irã, agradeceu muito o que ele fez, disse que os bombardeios dos Estados Unidos deixaram todos mais seguros. E em relação à OTAN, e eu vou explicar isso depois, ele disse que tudo o que Trump está fazendo é importante para a América e para a Europa e também para o mundo. E que ele conseguiu uma coisa que nenhum presidente americano conseguiu em décadas de trabalho e que a Europa vai pagar um preço alto. Ele está se referindo à parcela maior de dinheiro que a Europa vai investir na OTAN, como eles deveriam, destaca Mark Rutte, e isso é sua vitória. Ele fala, é uma vitória sua, Trump. Ele se despede desejando boa viagem, porque Trump estava deixando os Estados Unidos em direção à Holanda, e diz que nós nos encontramos no jantar de Sua Majestade. Nessa mesma noite, Trump foi recebido pela realeza holandesa, o rei e a rainha da Holanda, o rei William Alexander e a rainha Máxima, que aliás é argentina e hoje a rainha consorte da Holanda. Isso faz parte dos mimos que os europeus prepararam para Trump. Não é segredo que ele gosta de elogios, ele é muito movido por elogios e também gosta muito das monarquias. Aqui do Reino Unido, por exemplo, ele gosta muito quando é convidado para eventos da monarquia. E no dia seguinte, quando os europeus anunciavam o resultado do que estava acontecendo na cúpula da OTAN, também já vou falar sobre isso, o Mark Rutte teve um momento com o Trump que muitos consideraram meio constrangedor, porque ele chamou o Trump de Daddy, chamou o Trump de papai. A gente vai ver esse momento agora. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to get use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. Olha, é claro que o Mark Rutte, o chefão da OTAN, tentou negar, disse que não chamou o Trump de papai nada, mas isso já estava gravado e, claro, o constrangimento reinou ali. Ele, inclusive, foi perguntado se ele não ficou muito constrangido com a repercussão dele ter chamado o Trump de papai e do Trump ter publicado a mensagem dele. E lembrando que o Trump, inclusive, dormiu no palácio da realeza da Holanda, tomou café com o rei e com a rainha. Tudo isso faz parte da lista de mimos que os europeus prepararam para encantar o presidente norte-americano. E foram tantos mimos que alguns analistas aqui da Europa viram um certo exagero na maneira como os europeus trataram o presidente Donald Trump. Um artigo foi publicado no jornal The Guardian, que é um dos principais aqui da Inglaterra, do colunista Martin Kettle, dizendo que faltou dignidade aos europeus para tratarem Trump, que eles se jogaram no pé do presidente norte-americano. Esse foi um dos artigos mais críticos dessa relação dos últimos dias entre europeus e norte-americanos, lembrando que um bom contexto é que o Trump está ameaçando a Europa o tempo inteiro, principalmente na questão comercial, na questão das tarifas, dizendo que a União Europeia trata muito mal os Estados Unidos. A Patrícia pode explicar isso melhor, e esse é um bom contexto para entender essa situação.
Dito isso, a cúpula da OTAN, ela terminou com os países, os 32 países, menos a Espanha, que o Trump disse que vai castigar, mas 31 dos 32 países concordando em gastar 5% do PIB em defesa até 2035. Portanto, em 10 anos. Desses 5%, 3,5% direto em militares, armamentos, direto ali na questão militar, 1,5% em infraestrutura necessária para o sistema de defesa. Foi uma ginástica que eles fizeram aí para que todos os países concordassem em gastar tanto com defesa. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, por exemplo, gasta entre 1,4% e 1,5% do PIB com defesa. E há dois lados dessa história. Um lado é a pressão dos Estados Unidos para que os europeus, principalmente, gastem mais em defesa. É claro que parte desse dinheiro ele volta para os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores mundiais de armamentos, de equipamentos militares. E o outro lado é a necessidade dos europeus, principalmente depois da proximidade de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, a necessidade dos europeus de terem mais autonomia militar, de investirem mais para terem mais autonomia militar e para serem menos dependentes dos Estados Unidos. Esse é um outro lado da história. E agora a gente vai ver uma reportagem que eu preparei essa semana no SBT Brasil e que conta mais ou menos como foi essa cúpula da OTAN. Vamos assistir. Até parece, mas não é o ditador da Coreia do Norte. O homem que se fantasiou de Kim Jong-un critica o que chamou de proximidade do presidente dos Estados Unidos com líderes autoritários. As vozes que vinham do lado de fora protestavam por medidas contra a crise climática e pelos palestinos de Gaza. Lá dentro, no entanto, nada disso era prioridade do grupo que posou para a foto com o rei e a rainha da Holanda. Os 32 países que formam a OTAN, com exceção da Espanha, confirmaram que em, no máximo, 10 anos, vão aumentar para 5% do PIB os investimentos em defesa, 13,5% em armamentos e equipamentos militares e 1,5% em infraestrutura. Teremos uma OTAN mais forte, justa e mais letal, disse o secretário-geral da organização, o holandês Mark Rutte. A decisão foi comemorada por Donald Trump como uma vitória monumental dos Estados Unidos. Trump foi até chamado de papai pelo chefe da OTAN, depois de passar a noite no Palácio Real e tomar café da manhã com a monarquia holandesa. Mimar o norte-americano era parte da estratégia. A pressão por mais gastos em defesa veio principalmente dos Estados Unidos, donos da maior estrutura militar do planeta e principal força da OTAN. Com essa carta na manga, Donald Trump chegou a ameaçar não aplicar um princípio básico da OTAN, o do um por todos, todos por um. Quando um é agredido, todos saem em defesa dele. Além disso, a proximidade do norte-americano com o russo Vladimir Putin deixou a Europa em alerta e convencida da necessidade de ser mais forte militarmente e menos dependente dos Estados Unidos. França, Alemanha e Reino Unido citam a Rússia como principal ameaça e prometeram continuar ajudando a Ucrânia, um compromisso que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não teve dos Estados Unidos. Os britânicos anunciaram inclusive a compra de 12 jatos F-35, que têm capacidade de carregar bombas nucleares. Olha, aqui na Europa há um consenso entre governos e até mesmo na população de que a Rússia é uma grande ameaça. Muitos analistas, estudiosos, veem a possibilidade, inclusive, de um ataque direto à Rússia a alguns países. Nos últimos dias foi publicado um relatório aqui no Reino Unido, um dos relatórios mais, digamos, radicais dos últimos anos e que mostra a possibilidade do país ser diretamente envolvido numa situação de guerra e daí a decisão dos britânicos de aumentarem os seus investimentos em defesa e de, inclusive, comprar esses aviões F-35, aviões que são capazes de carregarem ogivas nucleares, bombas nucleares. O Reino Unido é um dos países da OTAN que tem bombas
nucleares, mas ele é um país que pode lançar essas bombas apenas de submarinos, dos seus submarinos. E agora, com esses aviões, o Reino Unido quer ter a opção de lançar essas bombas também do ar. O problema para muitas pessoas é que esse dinheiro que está sendo investido em defesa, ele vai sair principalmente de programas sociais, como é o caso aqui do Reino Unido. E essa é uma situação com a qual o governo britânico está tendo que lidar. Inclusive, o primeiro-ministro Keir Starmer está sendo alvo de muitas críticas, inclusive do próprio partido. Essa semana, uma base do Partido Trabalhista meio que se rebelou no parlamento britânico por conta dos cortes previstos em gastos sociais, enquanto há uma previsão de aumento de gastos em defesa aqui no país. E isso, claro, não é só aqui no Reino Unido, é na Europa inteira.